Cintila alterada e teste ergométrico normal. E aí, o que é que eu faço? Isso aqui foi uma dúvida de Carolina, que é, inclusive, ela tem a medalhinha aqui titulada pelo TEC, já foi provavelmente aluna da gente, passou no TEC. Lá na comunidade a gente faz essa distinção, né? Quem tem título TEC consegue ter um adesivozinho especial lá. E ela coloca aqui um caso clínico que ela se deparou, que era o seguinte: paciente de 32 anos, sexo masculino, já tinha tido a nefrectomia prévia por complicações de estenose, de junção, de ureter e tal, sem grandes comorbidades, né, tal, mas tinha uma dor torácica atípica, né, a dor que não convencia tanto, mas ficou em dúvida. Fez um teste ergométrico que veio com infra de 1 milímetro ascendente, eco normal, etc, tal. A pessoa que atendeu inicialmente esse paciente ficou com suspeita aí desse teste ergométrico, não se sentiu seguro, terminou pedindo a cintilo, e aí na cintilo, a imagem de perfusão veio normal, o paciente foi super bem, conseguiu fazer 18 metros, mas teve um infra de 3 milímetros ascendente. E aí, investigar esse paciente, não investigar e tal. Antes da gente ir pro vídeo, só um lembrete, né? Você tá vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você tá de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia na prática, que você precisa saber. Então, se você não tá inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal, para você não perder nenhuma novidade. E aí, lá na comunidade, Dr. Fábio Machocola, né? Que é um dos nossos tutores lá, fez uma resposta super completa, super detalhada do caso. Eu vou dar uma resumida aqui sobre os principais pontos desse caso, bem interessante. Então, primeira coisa, certo? Paciente que tinha uma dor atípica, 32 anos, apesar de ter a nefrectomia, pelo que a gente viu aqui, função renal normal, sem outras comorbidades. Dor atípica, pediu um teste ergométrico. Teste ergométrico com infra de 1 milímetro ascendente. Isso é critério de positividade pelas diretrizes? Não é. Então, se a gente for ver lá as diretrizes, né? A diretriz está meio antiga já da SPC, de teste ergométrico, mas o que é que ela diz? Você vai considerar critério de positividade se for um infra ascendente, se paciente com baixa probabilidade de pré-teste, que é o caso desse paciente, se tiver um infra maior ou igual a 2 milímetros, né? Aí tem lá o ponto certinho que você deve medir, etc. Ou se for maior ou igual a 1,5 milímetro num paciente com moderada a alta probabilidade de pré-teste. Então, de um jeito ou de outro, 1,5, 2, mesmo sem saber a probabilidade de pré-teste desse paciente, né, sem ter calculado direitinho, 1 milímetro não seria critério de positividade. Primeira coisa, certo? E aí, teoricamente, você acabaria por aí o caso. Ok, mas é um fato, pediram outro exame para o paciente. E aí pediram a cintilo com o teste ergométrico, a cintilo veio com perfusão normal. O paciente foi super bem, o paciente fez 18 metros de capacidade funcional, né? Lembrando que acima de 10 metros é uma capacidade funcional boa, 18 metros realmente é nível de atleta ali. Mas o paciente teve um infra ascendente de 3 milímetros. Aí sim, 3 milímetros, quer seja o paciente de capacidade, probabilidade de pré-teste baixa, moderada, alta, seria considerado um critério de positividade pelo teste ergométrico. E aí, o que fazer, né? Não é incomum acontecer isso, né? Você ter discordância entre métodos isquêmicos. E aí se vira nos 30, papai. O paciente aqui, 32 anos, tá, sei lá, fazendo crossfit da vida, uma atividade de alta intensidade, e você tem que colocar a liberação ou não para o paciente para ele fazer atividade física. De um lado, você ficar pedindo outros exames, tá? Pode ficar adicionando custo desnecessariamente ali, né, na condição do paciente. Do outro lado, se você, entre aspas, libera o paciente para atividade física e amanhã ele tem uma morte súbita, alguma coisa, tá lá seu nome no papel. E aí, como encarar isso? E aí, o Dr. Fábio discutiu aqui de forma, né, como sempre, muito detalhada aqui, muito baseada em evidência, citando as diretrizes, o que considerar nesse caso. Mas aqui a gente tem duas visões, né, que a gente poderia adotar. A primeira visão é a seguinte: olha, o teste ergométrico inicial já não fechava o critério de positividade. O paciente já tinha provavelmente 32 anos, dor atípica, né, sexo masculino, sem fatores de risco. O paciente tinha baixa probabilidade de pré-teste. Então, por esse primeiro exame, já estaria resolvida a vida do paciente, acabou e está liberado. Ok. Mas, né? É o fato, você está com o segundo exame na mão. Você não pode rasgar simplesmente dizer, não vou nem olhar para esse segundo exame. Tem que olhar, né? E aí, na hora que você vê, mais uma vez, o primeiro exame, o segundo exame não devia ter nem sido nem pedido. E aí, com 18 metros, com a capacidade funcional sensacional, o paciente fez perfusão normal na cintilo. E aí, você pode, mais uma vez, advogar completamente, dizendo, olha, eu já não estava, já para mim, já não deveria nem ter pedido o segundo teste. E ainda pedindo a perfusão veio normal, agora que eu estou tranquilo mesmo, o paciente está liberado, ponto final. Tá errado seguir essa tendência? Não, não tá. Você estaria bem respaldado, né, pela literatura, etc. E você classificaria esse segundo teste ergométrico como provavelmente um falso positivo e segue o jogo. Lembrando que a imagem da cintila de perfusão ela é mais específica e mais sensível para detectar isquemia do que o teste ergométrico. Então, isso aí deve ser um falso positivo, segue o jogo, está liberado para atividade física.
Estaria respaldado isso pelas evidências, das diretrizes e tal? Estaria. Mas do outro lado, você teria uma visão mais conservadora, que é o seguinte, pô, eu estaria liberando o paciente aqui para uma atividade física pesada, né? E claramente o paciente que faz 18 metros no teste ergométrico é um paciente que está, né, fazendo atividade física mais puxada. Mas, Eduardo, agora eu tô reticente aqui, velho, porque tudo bem, tem um primeiro teste ergométrico que era normal, tem um segundo, pô, já que infrascendente de 1 milímetro não preenche critério de anormalidade, tem um cintilo com exercício físico para torar que veio normal. Mas eu tô preocupado, velho, agora, porque tem esse infra de 3 milímetros aí, o eco é normal, né? Citado aqui, ou seja, isso não é um infra que talvez seja de uma cardiopatia estrutural ou outra, tipo uma miocardiopatia hipertrófica, não, é eco estruturalmente normal. Eu tô preocupado com coronariopatia mesmo, velho, né? Apesar do paciente ter 32 anos, não ter fatores de risco, mas, enfim, existe coronariopatia precoce, aquela coisa toda. Eu tô com medo desse paciente ter uma morte súbita, alguma coisa sobrar para mim depois. O que é que as diretrizes dizem em relação a isso? Quando você está com a pulga atrás da orelha, lembrando que não é um paciente assintomático, é um paciente que tem uma dor atípica. É atípica, mas é sintomático e tal. O que é que as diretrizes dizem? Você está frente a um paciente com dor torácica, que você está com a pulga atrás da orelha, porque ele está tendo exames discordantes, teste ergométrico alterado e sentido normal, por exemplo. O que é que você pode fazer para esse tipo de paciente? Angiotomo é uma ótima opção para tirar essa dúvida de exames discordantes. Eduardo, mas aí, inclusive, Carolina falou aqui, pô, eu fiquei com medo de pedir angiotomo para esse paciente porque ele tem história de nefrectomia. Mas veja, história de nefrectomia não é contraindicação angiotomo, né? Como é que está a creatinina desse paciente? A creatinina está normal. Ah, Eduardo, mas creatinina é um marcador, né, que altera tardiamente na doença renal crônica, etc. Concordo. Mas veja, clírice creatinina, digamos que esteja normal. Se não foi colocado, vou considerar que está normal. Clírice creatinina do paciente está normal, né? Paciente de 32 anos. Não foi colocado aqui como é que era o biotipo do paciente, né? Porque a gente sabe que quanto mais magro o paciente, mais longilíneo, menor a quantidade de peso baixo, magrinho, né? O tórax sem muita aumento de diâmetro anteroposterior. Geralmente ali, com pouca radiação, com pouco contraste, você consegue fazer um angiotomo de boa qualidade. Já se for um paciente, por exemplo, não, a creatinina está já bem alterada, a creatinina de 2, 3, é um paciente obeso, que a gente sabe que aumenta a quantidade de radiação, aumentando o peso, tem que aumentar a quantidade de contraste também injetado. Já é outro cenário, por exemplo, em relação ao angiotomo. A gente não tem esses dados aqui. Mas, via de regra, a gente consegue fazer angiotomo, né? Principalmente com os aparelhos mais modernos. Muitas vezes poupando ali a quantidade de contraste que é injetado e tal, né? Então, assim, de forma alguma é contraindicação absoluta, considerando que o paciente está com creatinina normal. Então, o angiotomo talvez seja uma boa opção aí para a gente tirar essa dúvida em relação a exames discordantes. Então, os dois caminhos são defensáveis. O primeiro exame está normal, não devia ter nem pedido o segundo, a cintilo veio com perfusão normal, vou liberar esse paciente, ponto final. Ok, me parece uma visão coerente. Mas do outro lado também me parece coerente. Olha, eu tô com medo, tô com o pulga atrás da orelha, o paciente teve função renal normal, apesar da nefrectomia, tem exames discordantes, vai fazer atividade pesada, prefiro ficar mais tranquilo fazendo angiotomo e descartando completamente que tem coronariopatia. É totalmente entendível também essa visão. Acho que as duas podem ser respaldadas aí por diretrizes. Então, caso interessante da comunidade, resposta muito completa. Dr. Fábio Machocola. Machocoleta está de parabéns, sempre com respostas muito completas aqui na comunidade. Para a gente é uma honra ter uma equipe de tutor tão afiada. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.